Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Azevedo, fundador da CS Academy. E esse aqui é o Momento WOW, o podcast oficial da CS Academy. Estou aqui com o Luciano Teles. Fala pessoal, tudo bem? E dessa vez convidamos aqui o André Siqueira, fundador da Resultados Digitais, da RD Station agora. E amigo meu aí, palmeirense, né, André? Pai agora também. Fase boa. E, bom, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece ainda. Bom, prazer para mim estar com vocês, batendo esse papo. Sempre são dias especiais para mim, o RD Summit, então... Bate aquela nostalgia, legal, né? Com certeza. Eu sou um dos 5 cofundadores da RD, a gente começou a empresa na virada ali de 2010 para 2011. Toquei por 8 anos o time de marketing, depois tive uma experiência de 2 anos tocando uma frente focada em educação, capacitação e marketing e vendas, que é a RD University. Nesse período todo, né, o time de marketing ele foi de eu sozinho para 50, 55 pessoas. A gente foi conquistando um número grande de clientes, passando por mais rodadas de investimentos, e isso tudo culminou na aquisição da TOTVS um pouco mais de um ano por 2 bilhões de reais, então a maior transação privada da América Latina. Coincidiu quase com o momento que eu saí da operação, né? Então tinha alguns planos para mim de trabalhar mais com isso aqui, com compartilhamento, com mostrar um pouquinho do que a gente viveu, tentar ajudar mais gente. Então escrevi um livro que foi o best-seller, que inclusive conta um case da CS Academy também. Venho trabalhando aí com treinamentos, imersões, entre outras coisas. E agora você é pai. Sou pai. Essa é a atribuição mais importante, sem dúvida alguma. Sou pai do Tomás. Certamente aquela que mais desenvolve qualquer liderança, né? Não tenha dúvida. Eu vou falar disso na minha palestra, inclusive. Bom, deixa eu aproveitar e fazer a primeira pergunta para você. Tem uma coisa que me chama a atenção. A gente fala muito de cultura, né, em customer. A gente fala da dificuldade que é fazer com que cada líder, com que cada profissional acompanhe a cultura customer. E aí o que me chama a atenção na tua trajetória é que tu é um cara de marketing que fala de customer, que entende da importância do customer para a jornada da empresa, né? Conta um pouquinho mais como é que nasceu isso. Eu adoraria ter entendido isso antes na minha carreira. Eu acho que eu teria poupado alguns esforços a mais que eu tive que fazer, alguns erros. Eu acho que a lógica ela é muito simples, né? Assim, com o passar do tempo, o que a gente vê são barreiras de entradas cada vez menores para as empresas em diferentes frentes. A educação está muito mais acessível, a tecnologia está muito mais acessível, a mão de obra está muito mais acessível, você não tem barreira geográfica, você não tem limitações, até legislação trabalhista que a gente teve que mudar algumas coisas. Enfim, era uma coisa mais estática, e nos últimos anos a gente ainda teve mais flexibilização, mais possibilidades. Então a gente percebe que o caminho naturalmente ele traz mais gente para fazer mais coisas, né? Isso por um lado, oportunidade, para quem nunca teve acesso, passou a ter acesso, passou a poder competir. Por outro lado, é mais concorrência, é mais competição. O custo de mudança, ele é muito baixo, né? Para você sair de uma solução e ir para outra, de uma marca, nada te prende, né? Eu me lembro, desde aspectos simples, eu me lembro que alguns anos atrás, por exemplo, eu tinha um WhatsApp, e o WhatsApp ele não migrava do iPhone para o Android ou vice-versa. Então, era uma barreira. Poxa, eu não queria trocar de um para o outro, porque não tem mais isso. Já te prendia para um negócio que não tinha experiência nenhuma, né? E hoje não tem mais isso. Você consegue trocar o WhatsApp, você consegue trocar a ferramenta de e-commerce, de automação de marketing, o que quer que seja, vai ter ferramenta de migração, apoio na transição. Você aprender a operar algo novo não é difícil, você vai ter cursos, treinamentos, profissionais capacitados. Então, tá muito fácil a gente perder o cliente, fazer a troca. E naturalmente, as empresas estão perdendo clientes, né? E precisam compensar isso na aquisição. E aí a aquisição vira uma guerra de foice, né? Todo mundo numa briga intensa, competição cada vez maior no Google, no Facebook, no conteúdo, tudo vira commodity, né? Tudo já tem alguém fazendo, você tem que fazer muito melhor, é muito mais difícil. A gente vê que na trajetória os preços de mídia e etc. vêm subindo consideravelmente. E aí que, para mim, a retenção ela vira muito jogo, né? Porque
O que acontece quando eu tenho uma boa retenção? Primeiro, eu não preciso compensar na aquisição, que é o que muita gente faz. Então, eu tiro um pouco dessa pressão em aquisição, que naturalmente me levaria a ter que apertar meu CAC, a ter que fazer outras coisas ali. Brigar por preço, Brigar por vezes. preço, exatamente. Que complica a margem, por aí vai. Com a retenção boa, naturalmente, eu vou ter um LTV maior, eu vou ter mais gente ficando comigo por mais tempo. Então, se eu tenho gente com LTV maior, eu aumento o meu espaço de CAC. Então, eu consigo entrar nessa briga em condições melhores. Porque a lucratividade vem, ele vai ficar mais tempo. Ele vai ficar mais tempo. Então, o investidor olha com melhores olhos também. Se ele entra no meu concorrente, eu sei que ele tem um espaço menor para gastar, porque ele vai sair. Se ele fica mais comigo, eu posso gastar mais e ser injusto na briga. Eu posso oferecer coisas melhores para o cliente, experiências melhores já na aquisição, né? Naturalmente, se ele fica mais, está satisfeito, ele me recomenda mais. Então, meu boca a boca é favorável, a minha mensagem que reflete naturalmente na construção de marca, né? Então, isso tudo cria um cenário hoje, isso é uma das coisas que eu vou trabalhar na minha palestra, né? Para mim, retenção é a nova aquisição, é a nova prioridade. E eu demorei para entender isso, eu acho que é um instinto natural, né? Poxa, a gente pensando em marketing, a gente pensa... É um mindset natural, pensar em aquisição de novos clientes. Pensa em vendas. Na minha cabeça, meu trabalho é marketing e vendas, né? Eu estou ali focado nisso. Branding e vendas. Então, foi difícil entender, mas quando caiu a ficha, eu consegui entender o potencial disso. Se você olhar, a imensa maioria dos mercados, o líder, ele é também... Nasdaq, tem melhor a lista da Nasdaq, a experiência é muito boa de todas as empresas que estão lá no topo. Exato. Então, eu acho que olhar para isso hoje é fundamental e eu acho que quando você entende isso, internaliza também, eu acho que você consegue entender o seu papel e sua responsabilidade, né? Então, assim, a gente poderia falar, retenção é a nova aquisição, de quem que é o problema? Produto e CS que se virem para fazer uma boa retenção, uma boa aquisição. E eu no marketing eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, mas o que a gente percebe, o que eu percebi pelo menos no meu histórico, na minha experiência prática, é que tem uma relação muito direta de retenção, satisfação com perfil de cliente que eu trago para dentro e expectativa que eu crio ao longo do processo. E perfil de cliente que eu coloco para dentro, expectativa criada ao longo do processo é 100% marketing. ICP? Então, assim... Aí as coisas começam a se aproximar, a se combinar, e você percebe que, opa, não é uma coisa isolada que produto e CS tem que resolver, é uma coisa que quem dá o pontapé aqui, quem dá o chute inicial sou eu. E eu acho que muda muito a perspectiva de trabalho, né, de quem está nessa operação. De tudo isso que você já viu, né, tanto na RD, que para mim a RD... era um grande case que o vendedor vendia CS também, né? Fala assim, vai ter um cara que vai te ensinar marketing digital, tal. Como que chega nesse nível aí de o marketing conseguir ter uma comunicação tão boa com o CS, com o produto, que fica mais fácil dele encontrar a melhor persona, a melhor ICP e comunicar de uma forma justa para o cliente ali. Pensando aqui de sopetão, né? Mas acho que tem algumas coisas que são importantes nesse processo, né? Uma delas é o uso de dados. Então, entender que esse olhar essa busca pelo perfil ideal, pela persona que vai refletir, ela é fruto de dado. Basicamente, eu consegui entender qual que é a lucratividade de cada um, qual que é o retorno de cada um, como que isso vai afetar as contas de aquisição, de qualquer outra coisa. Então, você ter uma prova com base em dados, e a outra é você ter os incentivos adequados para isso, né? Então, a coisa que acontecia na RD, por exemplo, era o vendedor, quando o cliente tem churn antes de um período mínimo, ele não ganha comissão. Então, você coloca na política de remuneração, de reconhecimento, que isso é uma variável importante para o sucesso, né? Então, o
vendedor ele tem muita clareza de que ele não está ganhando por venda, ele está ganhando por cliente satisfeito. Se ele vende do jeito errado, da forma errada, volta para os dados vão mostrar para ele que isso vai dar ruim, e quando der ruim ele gastou tempo, ele gastou energia fazendo uma venda que só vai atrapalhar ele ali. Então, com essas ferramentas fica mais fácil você criar esse tipo de alinhamento. Vou te fazer mais uma pergunta. Aqui no comecinho você começou falando assim, eu ainda demorei para virar a chave para customer, né? Queria ter virado antes. Teria evitado alguns problemas. O que você acha que você poderia ter evitado? Até para que sirva de exemplo para quem estiver ouvindo a gente, né? Quem for de marketing, principalmente, ainda vive nessa teoria de novos logos e branding. O que você acha que poderia ter evitado caso você tivesse que botado a chave para customer antes? Acho que tem dois aspectos, né? Um é puxar mais cedo esse olhar focado em LTV, em retenção. Então, às vezes, quando você está fazendo um processo de análise, de avaliação da persona, os critérios eles estão muito relacionados à conversão em venda, né? Quem que é o cliente que vende mais? Esse aqui vende mais, é ele que eu vou atrás. Quando a gente muda para qual é o cliente que fica comigo por mais tempo, que me recomenda mais, que é mais feliz comigo, esse perfil pode passar por mudanças. Então, acho que se a gente tivesse puxado em um certo momento na RD, e não fui eu que puxei, né, eu tive que ser convencido depois, mas em certo momento da RD a gente fez essa análise e percebeu algumas coisas muito, muito óbvias. E mesmo assim, mesmo quando houve isso, eu ainda tinha uma teimosia, uma coisa interna de que, beleza, esse perfil é melhor, mas eu já estou atraindo outro, por que eu não continuo vendendo para ele? Por que eu não continuo fazendo isso? A máquina está funcionando aqui do lado de cá. Já está rolando, então não precisa ser tão radical assim, né? E aí depois a gente entende melhor custo de oportunidade, foco e tal. Então, eu acho que puxar isso antes já me traria um caminho melhor, mas mais do que isso, a conscientização do que deve ser feito e como deve ser feito, ela sem dúvida me faria mais engajado no processo de transformação, no processo de mudança. Então, é diferente olhar para a coisa pensando, me mandaram fazer isso aqui, agora eu vou ter que fazer, que saco. Não concordo, enfim, não acho que é um tiro muito, mas escuro. E é diferente falar assim, cara, esse é o caminho, eu preciso fazer isso aqui funcionar. A energia muda completamente. Total, né? E naturalmente eu imagino que os seus resultados também. Então, esses para mim foram pontos que eu acho que numa experiência nova, de cara para mim, a mentalidade já ia ser outra. Legal. E se tiver alguém aqui nos seguindo e escutando aqui que é de marketing, qual que é a dica que você daria para alguém que está assumindo agora uma posição como essa, às vezes foi promovido ou pegou uma operação já caminhando, por onde que ela começa? Né? Então, tem um monte de cliente, tem um monte de dados, tem equipes, né? Equipes de CS, equipes de produto, equipes de venda ali rodando, já no modus operandi, por onde você começaria nos 3 primeiros meses ali de experiência, que você faria? Acho que começo de qualquer operação é aprendizado. O primeiro ponto para mim é aprender. Eu acho que uma das maiores cagadas que a gente pode fazer é chegar como sem humildade intelectual, dono da verdade e querer impor, porque na empresa A eu fiz isso, na empresa B eu fiz aquilo. Acho que a gente precisa conhecer o sistema, conhecer o processo. E aí, para mim, invariavelmente, isso vai passar por olhar para os dados da base, conseguir identificar quem são seus melhores clientes. Os critérios, para mim, estão muito relacionados a satisfação, recomendação, tempo de vida, né, lifetime value. E quando eu entendo quem são os meus bons clientes, quem são os meus clientes ruins, uma busca incessante por conhecer ele com profundidade e entender os padrões. O que forma o padrão de um cliente bom? O que forma o padrão de um cliente ruim? Quando eu conheço meu cliente bom e quando eu sei o que ele tem de diferente, o que eu tenho que evitar do ruim, cara, assim, 95% das dúvidas de marketing, elas vão embora. Né? As pessoas... É incrível quanto eu faço evento, eu faço palestra, eu faço imersão, faço mentoria. As
pessoas me fazem perguntas que eu não sei responder. A resposta ela está nesse processo de conhecimento do cliente. O meu mercado... Eu devo usar a rede social A ou B, eu devo usar o argumento A ou B. Onde está o seu cliente? Que argumento que convence o seu cliente? Eu não faço a menor ideia, entende? E isso é seu trabalho. Seu trabalho a partir de um processo de investigação profundo que vai te fazer encontrar os padrões e que vai te fazer escolher a sua estratégia com base nisso. Se eu falar o que eu acho, eu vou estar falando do meu histórico, do meu chute, do meu conhecimento. Muito provavelmente eu não seja o seu cliente, eu não domine esse contexto e vai errar. Então, tem um processo para conseguir chegar nesse tipo de definição. E o que eu faria no começo é investir nesse processo, é conhecer bem quem são essas pessoas, quais são os diferentes tipos de cases que eu tenho para fazer. Legal. E a gente fala em CS, de jornada do cliente. Em marketing, eu acho que a RD, vocês construíram um blog lá que fala muito de jornada, e às vezes chamado de jornada de compra, e às vezes chamado de jornada do cliente também. Né? Eu fui com a Lu pro Vale e, pô, tá todo mundo falando agora de jornada e assim, pega desde a dor, né, da oportunidade que as empresas têm de fazer um marketing para curar essa dor aqui na ponta, até a indicação, né, depois de 2 anos. Né? Como que você vê essa gestão ficando mais homogênea e com uma experiência mais sólida, né? Como que a gente constrói essa experiência um pouco mais sólida para que não fique silos mesmo, né? O marketing propõe uma experiência top e aí o vendedor também é muito legal e de final de semana ele está lá chamando no WhatsApp e o cliente e aí depois quando ele entra o cliente no onboarding é tudo faseado, processualizado, você fala com a máquina, você não fala com a Você só vai falar comigo uma vez por semana e a gente... Então, como que deixa essa experiência realmente mais linear e que é a nossa empresa, né? Como você falou, Nubank é reconhecido, Starbucks, tal, por boas experiências, como a gente deixa essa experiência um pouco mais linear. Né? André, vou deixar você pensar 2 minutinhos aqui, só dar um disclaimer para quem está assistindo a gente. Quando a gente olha para o vidro e sorri, cumprimenta alguém, é porque a gente está num aquário aqui no RD Summit. Então, várias pessoas passam por aqui, tiram fotos, cumprimentam. Então, quando vocês perceberem que a gente está olhando para o lado, é porque tem alguém aqui interagindo com a gente aqui em tempo real, Tem né? gente que eu não vejo há um tempão, passa e dá um tchau aqui. Não, e o André era estrela, é o Mickey Mouse da RD Station, né? Então a galera vai querer tirar foto. É isso. Vamos Mas... aproveitar esse momento de sorrir aqui. Sair em fotos. Mas assim, eu acho que uma coisa que para mim é muito nítida na RD e que eu acho que é um grande ponto de partida é oferecer essa experiência é uma escolha consciente, cultural e que vem de cima. Então, no nosso caso, por exemplo, a preocupação com o sucesso do cliente é uma coisa muito puxada pelo Eric, desde lá de cima e naturalmente fica mais fácil para ele ter a visão de todo, mais fácil para a empresa inteira saber para onde tem que seguir, né? Diferente o Eric me dar uma diretriz e um colega ficar tentando te convencer de convencer um ao outro o que é importante, em qual ordem, por que eu tenho que me adequar ao seu processo, não você ao meu. Então, eu acho que é você entender que a unidade ela funciona, o alinhamento já como diretriz de empresa funciona. E o outro aspecto são processos, né? Eu acho que assim, uma empresa que começa a crescer, ela vai passar por alguns problemas. Um deles, muito comum, tem pessoas talentosas que fazem dar certo, mas muitas vezes de forma empírica, cada uma do seu jeito. Isso naturalmente vai levar a experiências muito diferentes, né? Então, eu me lembro que no começo da RD a gente era meio anti-processos e tentava... processos vão ofuscar talentos, as pessoas querem fazer por conta própria, autonomia, etc, etc. E, naturalmente, quando você começa a crescer, você percebe que tem como fugir. A gente não pode criar uma dependência do senso individual que é totalmente desconectada do olhar coletivo. E o processo, ele funciona nessa linha. Então, a gente tem que olhar para eles de uma forma geral. Eu não sei, acho que você tem estruturas muito diferentes hoje, né? Tem gente que resolve bem isso tendo uma diretoria de revenue que olha para toda a jornada. Você tem alguns casos em que você tem um escritório de projetos, processos que define isso e acompanha a qualidade, a implementação da empresa. Então, acho que
naturalmente vão passar por soluções aí muito diversas, mas criar esse cenário que, primeiro, a empresa quer fazer isso, já é um grande passo para mim. E para quem não quer, né? Então, aí você vai lá, tem o founder, o cara, né, Lu, acho que muita dando gente... murro em ponta de faca. Aí vem um aluno lá na CC Academy e fala assim, eu não consigo fazer mais porque, o founder, pô... O meu CEO acredita mais ou menos que colocar cliente no centro é importante. Pergunta de $1 milhão. Eu respondo sempre Queria assim. falar palavrão aqui. Você pode falar, no nosso podcast a gente fala bastante. Você pode... Quem me conhece sabe que não existe, né? 1 hora de Luciana sem alguns palavrões. Cara, assim, eu não sou... Eu acho que, assim, vão existir exceções para todas as regras. Vai ter um caso de alguém que fez dar certo, vai ter uma empresa Y ou X lá que... Porque até agora deu certo, né? Mas não é o que eu contaria como aposta, não é onde eu investiria. Eu acho que a gente lida com estatísticas o tempo inteiro, né? Quanto mais a gente vai fazendo ações que garantem, mais a nossa chance aumenta. Nada é garantido, né? E assim como não fazer, pode ser que ainda funcione, mas eu apostaria que esse é um caminho. E se a empresa, se o founder não está afim de fazer ou não acha que eu me colocando numa posição de funcionário, não é onde eu apostaria o futuro da minha carreira. Provavelmente eu sempre respondo isso. Eu falo, pega o seu banquinho, sai de mansinha, porque tem o mundo inteiro lá fora, né? Exato. Não faz sentido você perder tempo. Exato. Eu acompanho a RD ali desde 2013, 2014, quando eu comecei em sucesso do cliente também. E, bom, a gente tem N grupos de WhatsApp, que as pessoas mandam mensagens, criticam, elogiam as empresas, né? Eu lembro muito de um case de vocês que me chamou a atenção. Já era fã do Gui, já conversava bastante com o Gui, Gui me ensinou muito sobre o sucesso do cliente. Visitamos o Vale do Silício também juntos algumas vezes. Mas eu lembro de um case, logo que a RD, acho que 2017 talvez, 2018, resolveu definir quem era o seu perfil de cliente, para reduzir o churn, né? Então, alguns prospects chegavam no funil de vocês e vocês comunicavam que, olha, não é o melhor momento para você virar cliente RD, você precisa ter um tráfego X antes de ser o nosso usuário, porque senão eu não vou te entregar resultado, você vai eu ficar não consegui frustrado. Comprar no começo da CC Academy, eu vim aqui no Summit, eu não consegui comprar por conta desse negócio. E aí, sabe o que é mais louco? Um dia eu estava num grupo de CS, num grupo que chama Sucesso do Cliente no WhatsApp, e um CS de uma agência fez um post criticando a postura da RD, por dizer não para falar ele. Não. Por dizer não, eu queria colocar uns clientes meu lá, e a RD me disse não. E aí, isso foi lá em 2017, 2018, acho que hoje a coisa também é muito mais falada e tudo mais. Mas eu lembro que eu estava no trabalho, estava na Lynx na época, e eu escrevi assim, vocês já viram alguma coisa mais sucesso do cliente do que isso? Porque seria muito mais fácil para a RD vender para vocês e você se virar em ter resultado. O que eles estão te dizendo é que tá bom, você não está pronto para ter resultado. Leia esse e-book, né? Gera mais tráfego e tudo mais e volta. Te oferecer uma boa experiência. E eu lembro, foi um case que me marcou, porque assim, começou aquele alvoroço, né? Nossa, RD, não sei o quê. E eu falei, gente, vamos lá. Vocês conhecem alguma postura mais CS do que essa? Eu acho que eu acho que a decisão que a gente tomou, de maneira geral, ela foi correta, né? Basicamente, os dados traziam para a gente sabia e tinha clareza que as pessoas não iam ser bem-sucedidas e que o melhor era poupá-las de uma experiência ruim. Agora, longe de mim assumir a gente como os donos da verdade e que o caminho é esse, em contraposição a qualquer outro, né? Eu acho que às vezes a decisão pode ter erros, às vezes, e eu acho que isso com certeza pode ter acontecido, às vezes a decisão em si não é ruim, mas às vezes a comunicação, o processo, forma como a gente se posiciona, como é feito, a forma como isso é falado, então você pode ter falhas no caminho, especialmente quando, de novo, é um processo novo, né? Não era um processo que já existia na empresa, que a gente já tinha experiência de como fazer, não só na empresa como fora, não é uma acho coisa que ninguém comum, nunca tinha visto fazer isso. Não é comum uma empresa falar assim, não quero vender. O senso comum do grupo do WhatsApp era esse. Peraí, mas eles não querem cliente? E eu falei, vamos lá, gente. Comecei dando duas casas para trás, né? Então, assim, é uma coisa que a gente teve que aprender a fazer. Eu acho que para aprender a fazer, a gente certamente fez cagada, fez coisas no começo que podem não ter sido as melhores e com o tempo a gente foi ajeitando, como várias outras partes da empresa isso aconteceu, como o RD Summit, enfim, começa fazendo um monte de besteira, um monte de coisa que
pessoas vão ver, vão criticar, mas, cara, a gente está ali fazendo, aprendendo e vai melhorar. Eu acho que essa é a nossa garantia. Eu não consigo garantir que a gente acerta logo de cara, mas consigo garantir que eu vou ouvir, vou entender e vou tentar melhorar. Mas então, para mim foi um puta case, porque eu ficava brigando com o time de novos negócios, né, com o time de marketing, por conta da tratação de bad fit, né, de clientes que não tinham fit com a nossa oferta. E aí, quando surgiu isso, eu lembro que eu peguei o case e fui falar com o head de vendas. E ele me falou assim, tá vendo, Luciana? A gente não pode falar isso para o cliente. Eu falei, claro que pode. A gente deveria fazer o mesmo, inclusive. Porque olha o problema aqui do lifetime, olha o impacto que você tem no CAC, de não absorver o CAC no tempo certo. E eu comecei a discutir sobre essa questão da qualificação do lead. Porque até então era um universo que ninguém tinha falado sobre. Qualificava só para botar para dentro, né? Vamos qualificar aqui. Qualificação no viés venda, probabilidade de venda, né? Não, e o que é muitas pior, vezes é fácil vender, né? E depois ainda, o time de vendas ainda coloca a culpa no cliente, né? Muitas vezes. Fala, ele que não entendeu. Porra, tu vende isso aqui todos os dias, viu palavrão? O cliente compra uma vez ou outra. A gente que tem que ensinar o cliente, a gente que tem que mostrar para ele o que a gente entrega, né? Mas para mim foi um puta case de colocar o cliente no centro, de falar assim, eu não vou pegar o teu dinheiro agora, porque eu não vou te entregar sucesso agora. Então, ó, tá aqui uma liçãozinha de casa. Eu lembro que tinha um e-book na época que vocês davam para quem entrava no fluxo ali. Tá aqui uma liçãozinha de casa, vamos trabalhar, né? Estuda mais sobre isso, depois você volta. Eu achei que era um puta caso de sucesso. Eu imagino que não foi fácil, não gosto de dizer não, mas... E André, já seguindo esse ponto que a Lu falou, de educação, aí você fez o RD University, só que a RD sempre foi uma academy, né? Vocês educaram o mercado inteiro, que era inbound marketing, e uma grande fatia do marketing digital também, a RD foi a grande responsável, acho que junto com a Rock Content e tal, de educar esse mercado. E aí rolou isso, né, que a gente acabou de falar aqui, falou assim, putz, então a gente precisa educar essa galera, para essa galera aumentar o tráfego deles e ter outras pontuações ali para eles terem um fit para entrar, e aí beleza, né? Você traz maturidade para o mercado, você amadurece Exato. o mercado que vai conseguir consumir. É muito próximo do que a Val fez na GeoFusion, né? Exato. É um marketing de geolocalização, gente, é muito difícil. Foi adquirida agora, né? Foi adquirida ontem, quem estiver assistindo agora, você já sabe, né? Foi adquirida, está super feliz. Você tem que educar o mercado, garantir maturidade de mercado, para aí sim você conseguir muitas vezes entregar o que você precisa, né? Exatamente. E aí para mim, o último tiro assertivo da RD aí foi o PLG, que daí educa até no produto, né? Você acha que esse é um caminho tendência já, assim, de conteúdo a gente está vendo, saiu o livro e tal, sobre o PLG, a gente está falando de Customer-Led Growth no nosso universo de CS, estão falando de Community-Led Growth também, né? Como a comunidade faz o negócio crescer. Assim, escalar o atendimento, escalar a venda, você acha que é uma tendência que veio para ficar mesmo? É curioso que tudo que a gente vê de ponto forte numa empresa, ela vai ter um ponto fraco associado a ela, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que PLG é uma forma de baratear o meu custo de aquisição de clientes, meu custo de atendimento, de eu ter uma operação que roda num olhar mais baixo. Ao mesmo tempo, o quanto essa falta de proximidade, o quanto esse atendimento distante, o quanto esse distanciamento, ele também não abre margem para uma concorrência, um perfil de clientes que valorizam, que querem e pagam mais por isso sem problema algum. Então, eu ando bem chato aí no mercado Cara, o mundo é complexo, né? Não tem assim, a tendência é essa, o caminho é... Claro, no cenário X, A, B, C, talvez essa seja o melhor caminho, mas você tem uma infinidade de variáveis que são difíceis de medir, então é muito difícil tomar um caminho de uma tendência como um todo. Acho que sim, no geral, PLG está aí, assim como comunidade está aí, assim como esse olhar de retenção é prioridade para muita gente, mas sempre que a gente fala isso, vai existir o contra-exemplo, alguém fazendo o contrário, funcionando tudo bem, tendo sucesso também. Então, assim, cara, até porque o mundo que a gente tem hoje, ele é complexo. E ponto. Isso. Ele é complexo, tem que parar de pensar que o Ctrl+C, Ctrl+V vai funcionar igual para todo mundo. André, uma coisa que eu falo, que inclusive vai ser o tema da minha palestra aqui na RD Summit,
é que o PLG, por exemplo, usando como gancho da pergunta, não funciona para todos. Eu hoje trabalho no mercado, que é um público bem enterprise, de um tema bastante complexo, que é cibersegurança, que é uma área de custo, né? Uma área de receita nas empresas também. Cara, se eu ficar esperando o cliente levantar a mão para comprar alguma coisa, elas custam, não entrega o meu número do ano. Então, aquele gatilho da levantada de mão, por exemplo, para mim não funciona. Eu preciso de alguém incentivando o cliente a comprar, mostrando que ele tem problemas que hoje ele não está coberto. Então, o que eu vejo é que, assim, a gente muitas vezes se apega a uma metodologia, a um processo que funciona muito bem, por exemplo, a um tipo de empresa, a um tipo de customer, né, de persona que está do outro lado, e acha que vai funcionar igual em todas as empresas, que é só pegar lá os 6 passos para poder implementar a PLG. E aí vai dar tudo certo, você vai gerar um funil, vai abrir a boca do teu funil, vai vir cliente qualificado e o cliente vai levantar a mão que ele quer comprar, entendeu? Total. Eu estava numa imersão semana passada. De Araguá? De Araguá eu fui lá também, os caras são massa, né? Mas vocês estavam no mesmo lugar e não se encontraram? Não, foi... Eles fizeram uma edição com o Diego e uma edição comigo, ele falou sobre o CS. E aí eu estava falando sobre matemática do cliente, sobre LTV, CAC, sobre fazer a conta e tal. E aí um cara foi trazer o exemplo dele e falou assim, cara, eu vendo parafuso por e-commerce. Tem o primeiro e-commerce de parafuso do Brasil. Puta bagulho específico, porque não é fácil comprar parafuso. Super raro, você compra, às vezes precisa de um parafuso, 2 parafusos. Ele fala, tem parafuso de ferro, centavos. De madeira, cabeça chata, não sei o que lá, tem vários tipos. E aí ele falou, pô, eu tenho parafuso de 25 centavos, se você compra no site, eu despacho e eu mando. E aí ele falou assim, cara, e quando eu olho o que você está falando, quando eu olho a LTV sobre CAC, eu tenho prejuízo mandando esses 25 centavos. Só que, cara, ninguém tem um e-commerce de parafuso, ninguém permite que você compre isso e que você lembre de um lugar como o meu. Então, para mim, tem um poder de branding imenso. Falar, olha, se você precisa de parafuso, qualquer que seja, vem aqui que você vai achar e que você vai encontrar. E para mim, o custo que eu tenho, o prejuízo que eu tenho, fazer de operar, de botar funcionário, embalagem, etc., no despacho desse, ele é mais que compensado pelo meu branding, pelo quanto eu trago mais. Eu falo, cara, maravilhoso, tá certíssimo. Você pegou a regra, você entendeu a regra, você entendeu perfeitamente a regra, entendeu por quê, fez um diagnóstico, mas intencionalmente avaliando o cenário, avaliando o contexto, entendendo toda a complexidade, você tomou uma decisão que faz todo sentido e que eu acho, pô, tô super comprado. Se eu tivesse que dar o pitaco, tô super comprado. Então a gente vai ver isso acontecer com diferentes variáveis em diferentes negócios. Eu acho que é importante a gente ter consciência das oportunidades, a gente ter um repertório, a gente conseguir avaliar, fazer um bom diagnóstico do quanto a gente se beneficia da estratégia A, B ou C, de como a gente pode adaptar e trazer isso para o nosso contexto. Agora, você não tem que fazer, não tem que olhar para uma super tendência de mercado como se fosse o caminho da sua empresa. A salvação, muitas vezes, né? O caminho de salvação. André, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Já que a gente está falando de Product-led Growth ou Customer-led Growth, o que você tem visto, estudado, enfim, de iniciativas da base tracionando o crescimento da empresa? Não só através de expansão na base, né? O cliente comprando mais, mas outras formas da base de clientes trazer novos negócios, né? Impulsionar os novos negócios. Acho que a gente... Não sei te dizer uma coisa nova, né? Mas o que eu tenho percebido é um amadurecimento de práticas relacionadas à viralização do próprio produto em si, né? E de própria indicação, modelo de indicação, né? Então, como eu crio contextos em volta do meu produto para que seja natural que outras pessoas tenham contato com eles, né? Então, a gente vê muita coisa desenhada para isso hoje. Você vê um Zoom, por exemplo, né? Cara, eu chamo alguém para a conferência, a pessoa baixa o software, acha bom, interage com o produto, a retenção que eu tenho ali, quanto mais retenção, mais pessoas eu vou fazer reunião, quanto mais pessoas eu tenho reunião, mais eu apresento o produto umas para as outras. Então, todo esse histórico de você conseguir avaliar o quanto um usuário pode gerar de impacto a mais, quanto que converte, como eu otimizo cada etapa desse funil, né? Quanto eu consigo medir adequadamente a satisfação
de cada cliente que eu tenho para saber o momento certo de pedir uma indicação. Acho que a gente começa a ficar muito mais profundo no casamento de dados com um comportamento humano, com pessoas. Então, qual que é a hora certa de pedir, qual que é o incentivo certo, qual que é o perfil de cliente que indica mais em cada momento. Sim. Então, esse tipo de coisa eu tenho visto mais profundidade. Agora, não sei te dizer se tem alguma... Vocês com certeza sabem melhor do que eu. Você acha que também é outra hype no marketing dessa vez, que é o marketing influencer, né? Tem um pouco disso, porque aí eu vou colocar uma influencer, a Lu é uma influencer, tem 10 mil seguidores, eu vou botar ela usando o celular da minha marca, porque ela eu vou nem que assim, vou fazer com que ela seja uma cliente aqui para os seguidores dela, do que eu ir lá e pagar um artista e colocar ele na TV, na Globo. Você acha que tem um pouco disso também, de falar, são pessoas reais que influenciam outras pessoas, que são clientes nossas, né? A Anitta tem um Samsung e ela vai falar do Samsung ali durante o storytelling do dia dela, né? Cara, assim, é um caminho, com toda certeza. Na prática, até quanto menor a influência, mais tende a soar real e verdadeiro isso, mas você tem objetivos diferentes também, dependendo do tamanho de cada um. Um vai ter um efeito maior de volume, o outro talvez tenha mais profundidade. É uma coisa que eu acredito, inclusive eu faço isso, né? Eu uso as roupas da Aramis como embaixador da Aramis. E o combinado com eles eu não preciso ficar falando da Aramis em lugar nenhum, não preciso postar que eu uso, eu preciso usar. A pessoa, quando me vê falando, vai ter, essa aqui tá preta, tá difícil de Mas eu já tinha visto. A Aramis era minha cliente na Lins. Fica um azinho aqui sempre, né? Então, esse olhar, ele invoca pelo humano, né? Mas acho que é diferente de um trabalho pegar a base real e expandir e você ir atrás, prospectar com esse objetivo. Eu acho que você escolhe o cliente de forma diferente, você escolhe a forma de promoção de uma forma diferente, você depende muito da capacidade da pessoa de criar uma conexão verdadeira, de inserir isso com naturalidade. Então, é outro jogo. Eu acho que marketing de influência é uma coisa legal, acho que pode ser uma boa aposta para muitos contextos, mas que eu acho muito diferente de trabalhar bem a base e usar ela como vetor de expansão. É que eu fico pensando que os influencers podem ser parte da base de clientes. Então, eu posso ter, por exemplo, um C-Level de segurança da informação que é extremamente reconhecido de mercado, que ele é visto como uma pessoa, faz especialista, que faz churrasco e que do nada vai mostrar na palestra os resultados que ele tem com a minha empresa e com o meu serviço. Eu acho que assim, por essa linha de pegar clientes influencers e já usar o poder de comunidade, eu acho que poderia ser um caminho também. Mas agora eu queria te ouvir, André, sobre quais são os teus próximos passos. Conta pra gente. Cara, eu falo que assim, eu saí da operação da RD faz 1 ano e 2 anos, né? E aí eu até toquei, tive um período na loja integrada, toquei por um pouco mais de 1 ano ali. Assim, meu sentimento hoje é de que eu tenho ficado muito feliz compartilhando esses aprendizados e ajudando mais gente a superar a parte das barreiras que eu superei. Então, é uma coisa que me motiva, me satisfaz. Gosto, acho que eu faço bem e, ao mesmo tempo, também me traz mais liberdade geográfica, me traz mais liberdade, flexibilidade de tempo, né? Então, falei, meu papel principal hoje é o de pai, né? Então, vem mais um aí, não? Eu ia perguntar agora, porque essa pressão, né? Acabou de ter um, já quer saber se tem outro. Estou nas negociações ali, né? Tem que conseguir convencer, mas estou quase. E então, assim, tenho trabalhado isso com mais afinco hoje. Acho que a jornada de RD foi uma jornada muito legal, maravilhosa, enriquecedora, aprendi muito, mas naturalmente muito desgastante também. Intenso, né? Foram muitos anos muito intensos. Eu não gosto de... Talvez tenha muita gente que tenha trabalhado mais ou qualquer outra coisa, não me importa muito a comparação. Eu tava no Busa, vi você saindo e entrando no seu apartamento. Então, eu já estava na cerveja e ele ainda estava aqui. Para mim foi bastante cansativo e assim, a gente começou, tinha 20 anos, então
eu não sei o quanto eu estava pronto para passar tudo isso, toda a pressão, tudo foi. Então, assim, sendo muito sincero e muito genuíno, eu saí muito cansado dessa jornada. Então, acho que é hora de dar uma acalmada, uma repensada. Eu estou vivendo coisas que eu não vivi desde paternidade, mas até coisas. Estou jogando futebol na quarta-feira de manhã, estou jogando tênis mais vezes, vou no estádio, todo jogo do Palmeiras eu estou lá. Então, eu estou tendo um pouco mais de tempo para mim, estou me sentindo pagando uma dívida que eu tinha comigo. E mais para frente, eu não tenho dúvida, já está começando um pouquinho de coceirinha aqui, mais para frente vai dar vontade de fazer alguma coisa de novo, mas se eu for ser muito, muito sincero, não estou pensando muito nisso agora, não. O que eu posso te falar é que a humildade com que você fala e ensina as coisas e a transparência, né, de trazer os erros, os aprendizados, fazem toda a diferença para quem está ouvindo. Fico muito feliz. Conecta muito, né? Conecta muito, porque a gente cansa de ver aquela galera que só sabe fazer o certo, sabe? Que só deu certo na vida, que nunca errou. Adoraria. É isso. Eu vejo os discursos, eles são muito claros, né? Sempre assim, eu estava indo pelo caminho errado e fazendo um monte de besteira, de repente eu descobri o segredo e a partir dali a minha vida melhorou e foi só sucesso. Se isso acontece com alguém, me apresenta, eu quero conhecer a fundo, porque para mim não foi assim, das pessoas que eu conheço e que eu admiro, que eu considero bem-sucedidas, também não. Então, naturalmente altos e baixos. Eu não tenho dúvida que se eu fosse ter uma trajetória de novo, que eu me sinto orgulhoso, que eu me sinto feliz de ter vivido. Que te gerou muito aprendizado, claro. Gerou muito aprendizado, mas que ainda assim, sei lá, se me contrata lá, me põe de CMO na CS Academy, a menor dúvida que eu ia bater cabeça pra caramba, que eu ia errar coisa pra caramba. Acho que a gente não aprende, a gente aprende algumas coisas, a gente evita alguns erros, mas cada negócio é um negócio, cada experiência é uma experiência, o cenário muda o tempo inteiro, tem muita coisa para aprender e implementar, e eu acho que essa cultura de olhar para trás, saber reconhecer, saber aprender, levantar e continuar seguindo é parte do processo. Não, e tinha isso de muito tempo, né? Eu tive o prazer de participar de um projeto com o André, que é o da máquina de crescimento, que até hoje é a metodologia da RD. E eu falei, vou me inscrever aqui, né? Era nesses plannings, né, de OKRs, e eu tinha, sei lá, menos de um ano de RD, assim. E um monte de gente se inscreveu, e aí me chamaram, né, o Gui me escolheu ali no time de CS. Tinha eu mais vários analistas ali, que nem eram os mais famosos, né, entre aspas, assim, da RD. E era muito massa, porque tava o André, o Gui, mais outros diretores, né, a Nara também, o quanto que eles sempre ouviram a gente, sabe? Eu acho que essa é uma parada muito massa da RD, da cultura da RD, e que traz um pouco disso que o André tá trazendo aqui. Que, eu tava com o cliente todos os dias, né? Eu tava lá sofrendo com ele, eu tinha a Soap que falava, vou falar com o André, né? O André foi o primeiro CS da Soap, e daí eu peguei esse cliente e falei, nossa. E era o cliente 4 no... Tá? Era o cliente 4 no software, mas era o 1 na verdade, né? A Soap, na verdade, ela foi a segunda cliente, mas a primeira ela cancelou um tempo depois. Então a Soap é a mais antiga da base. E, então, assim, eu acho que é algo cultural que faz muito... Assim, me criou como empreendedor também. Hoje eu faço questão também de assumir vulnerabilidade, né? Eu acho que o líder, quando ele consegue ser vulnerável, ele ganha todo mundo. Né? Cria conexão. Exatamente. Então, parabéns, assim, pela jornada. A jornada RD, eu sou muito fã de todos vocês, assim, eu acho muito massa. Hoje cheguei, o Pedrinho estava aqui, ninguém conhece o Pedrinho, eu falei assim, sabe, esse cara aqui é founder, é o mais low profile. E eu acho muito massa mesmo a história que vocês construíram. Isso aqui para mim é a maior comunidade das que eu participo, né? Esse evento aqui. Então, parabéns mesmo e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Eu que agradeço por ter ajudado a gente também a colocar os tijolinhos nisso e fazer dessa história uma história tão legal, e acho que a gente tem essa missão aí em comum, que é pegar esses aprendizados e levar para frente, compartilhar, e fazendo isso a gente consiga ajudar mais empresas a gerarem um impacto legal e transformar. Tem tanta coisa legal por fazer, a gente pode fazer tanta coisa boa e acho que tá na nossa mão ir atrás. Show de bola. Gente, para quem está gostando aqui do podcast, semana que vem tem outro.
Então, não descola da gente. Tem muitos episódios vindo por aí, então fica perto, dá o feedback, compartilha com seus colegas, com seus amigos de trabalho e vamos junto compartilhar conhecimento com a comunidade. Boa, para finalizar aqui, Dé, deixa uma tarefa, uma dica, um recado aí para todo mundo que está ouvindo para consolidar essas informações que você trouxe aqui para a gente. Levanta uma lista aí dos seus 15 melhores clientes, liga de um por um e pergunta como é que foi chegar até o produto, o que você teve medo, o que te deixou feliz, como é que você está se sentindo, com quem você se informou no caminho, onde você se informou no caminho. Eu não tenho dúvida que sair do seu achismo, sair da sua cabeça e ir para a realidade vai te trazer insights valiosíssimos aí para a sua empresa, para o seu produto. Como se conecta com a André Siqueira? Todas as redes sociais, eu sou o André GC Siqueira. André G de gato, C de cachorro, Siqueira. Instagram, LinkedIn, qualquer coisa. Boa, e o livro é animal, tem um case da CC Academy. Compre o livro, tá muito massa. Máquina de aquisição de clientes. Lembrando que 100% dos direitos autorais vão para o Gerando Falcões. Então, é um jabá que eu faço sem culpa, sem peso na consciência. Não ganho nada com ele. Você aprende, cresce a sua empresa e ainda faz o bem, ainda ajuda quem precisa. Valeu, pessoal. Obrigado, André. Obrigada, Edi. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.